pessoas lindas de Deus. Estou aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. Vamos lá em Juízes, capítulo 11, versículo 30, 31 e 32. E diz assim: E prometeu ao Senhor o seguinte: Se fizerdes com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefeté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu vitória. Então, gente, temos que tomar cuidado com o que prometemos. Aqui é a história de Jefeté. É uma história muito linda de Jefeté. Ele era um filho de uma prostituta que morava com o pai, a mulher do pai e os outros irmãos. Mas eram irmãos por parte de pai. Então, Jefeté, o que aconteceu? O pai de Jefeté morreu. Quando ele já estava grande, já tinha filha, ele tinha uma filha. Daí, os irmãos de Jefeté falaram para ele que ele não podia mais ficar morando ali com eles, porque ele não ia fazer parte da herança do pai, porque ele não era irmão deles de verdade. Ele era filho de prostituta. E mandaram ele embora. E ele saiu e foi embora. Só que depois de um tempo foram atrás dele, porque estavam precisando de um homem guerreiro que lutasse contra os amonitas. E chamaram ele, pensaram nele, e ele foi. Estava ele lá com os mendigos, vivendo como os mendigos. E o que aconteceu? Aconteceu que chamaram ele e ele foi. Foi lá guerrear. Mas só que ele fez uma coisa que às vezes a gente fazemos sem pensar. Promessas para Deus. Ele prometeu que ele entregaria em sacrifício, ele queimaria para Deus em sacrifício a primeira pessoa que saísse da casa dele. Muitas vezes a gente faz promessas para Deus que às vezes não vamos cumprir. Isso se chama promessa de tolo. Muitas vezes a gente faz promessas para Deus no calor ali da situação, da emoção. E Jefeté, ele foi assim. Ele fez essa promessa para Deus, que queimaria a primeira pessoa que saísse da casa dele, na porta dele, se ele voltasse, se ele vencesse os amonitas. Ele fez essa promessa não pensando em nada, só pensando em vencer. Mas ele cumpriu essa promessa. Deus, ele se agrada de promessas. Quando a gente faz uma promessa, a gente é ousado. A gente faz a promessa e a gente cumpre. Deus gosta disso. E Jefeté, ele fez essa promessa para Deus. E ele já sabia que tudo que fazemos para Deus, falamos para Deus, temos que cumprir. Jefeté não fez uma promessa de tolo. Só que ele não imaginaria que quem sairia da porta da casa dele era a filha dele. Talvez ele pensou que fosse algum dos irmãos, mas não. Quando ele chegou, que ele venceu a batalha, chegou na casa dele, que ele olhou na porta, saiu a filha dele dançando e cantando. Na hora ele se entristeceu, porque ele sabia que ele tinha que cumprir aquela promessa. Pegou, rasgou as suas roupas e ficou triste. Falou para a filha dele que ele tinha que cumprir a promessa. A filha dele, como servia a Deus, fazia o que Deus falava, conhecia Deus, ela disse: Pai, faça o que o Senhor prometeu para Deus. Mas ela já sabia que não era uma coisa tão boa.
e ela disse: só me deixa ir com minhas amigas por 2 meses para curtir, para ficar alegre com as minhas amigas, porque eu sei que eu vou morrer virgem. Então, ela já sabia que ela ia morrer, mas antes da morte dela, ela queria aproveitar a vida. E daí foi 2 meses. Quando ela voltou, depois de 2 meses, Jefeté teve que cumprir o que ele disse para Deus, o que ele prometeu para Deus. Então, queimou a sua filha em sacrifício para Deus. Fez um altar para Deus e matou a sua filha e queimou, ofereceu para Deus. E daí a gente se pergunta, mas por que Deus não fez como ele fez com Abraão? Que ele falou para Abraão: não faças nada com seu filho. Daí a gente para e faz essa pergunta. Só que Abraão, quem falou para Abraão oferecer em sacrifício o filho dele foi Deus. Não foi Abraão que disse: eu vou oferecer o meu filho para Deus. Não, foi Deus. Então, a gente temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que prometemos para Deus. Uma promessa vale muito para Deus. Deus acha aqueles que fazem promessas ousados, valentes, aqueles determinados. Então, temos que fazer promessas sim para Deus. Só que temos que cumprir essas promessas. Não importa o que seja, Jefeté, ele sabia que ele tinha que cumprir. Ele sabia que era a filha dele ali. Ele chorou, ele se entristeceu, mas ele tinha no coração dele que ele tinha que fazer isso porque Deus deu a vitória para ele. Então, aí a gente para pensar, tomar cuidado com o que falamos, com o que prometemos, porque Deus, ele é fiel, ele cumpre. O que a gente promete para Deus, ele faz, ele cumpre. Se você pegou e fez uma promessa para Deus, ele ouve.